Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula número 15. Na primeira parte, a gente viu os métodos aí de seleção de modelo, né, de avaliação de modelo e de seleção de modelo usando holdout, que é aquele esquema onde a gente faz a divisão em treinamento, validação e teste, basicamente. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente calcula o intervalo de confiança, né, o quão confiável são esses resultados, tá? E aí a gente vai usar o método de aproximação por normal aqui. Depois a gente vai ver, obviamente, uma implementação disso tudo para ficar mais claro. Bom, a gente vai precisar entender um pouquinho da distribuição binomial. Isso aqui eu já comentei nesse curso. Quem não viu essas aulas, volta lá para a Naive Bayes, lá para trás, tá? Mas a distribuição binomial, basicamente, ela observa o número de sucessos em uma sequência de tentativas. Então, você tem um número de sucessos em uma sequência de tentativa. Normalmente é dado por essa equaçãozinha aqui. A média daí vai ser dado por n vezes p, porque, bom, se a gente tiver 100 tentativas, ok? E p, no caso, é a nossa probabilidade de sucesso, né? Então, 100 vezes 50%, isso aqui vai dar 50 casos de sucesso, né? Então, a distribuição binomial, basicamente, ela demonstra isso, a quantidade de eventos que a gente tem sucesso dentro de um número N de tentativas. Eu acho que vai ficar mais claro aqui no exemplo. Esse exemplo mais clássico de todos, quem frequentou alguma aula de estatística vai lembrar que é o exemplo de jogar uma moeda para cima, né? Que a gente chama de Bernoulli Trial, justamente porque é uma tentativa e erro. A moeda tem cara e tem coroa, né? Então é 0, 1, então a gente tem essencialmente uma distribuição de Bernoulli na moeda, certo? Então, a gente pode dizer que quando a moeda cai cara, a gente pode dizer que ela teve sucesso. Quando cai coroa, a gente teve fracasso. Eu apostei na cara, então eu vou ter sucesso. Para a gente saber que a moeda é um negócio justo, a gente sabe que, obviamente, ela tem 50% aí de chance, se eu jogar a moeda para cima, de cair cara e 50% de cair coroa, porque, obviamente, a moeda só tem dois lados. Tá? Mas se a gente não soubesse, é uma moeda maluca, é uma moeda que tem aí uma macumba por trás, alguma coisa nesse gênero, né? Eu teria que estimar qual é a probabilidade de cair cara e qual é a probabilidade de cair coroa. Então, eu posso calcular K, que é o número de sucessos, então, e N. Então, eu jogo 100 vezes a moeda para cima, e ela cai das 100 vezes, então, N é 100, que é o número de trials, né, o número de tentativas, das 100 vezes ela cai 50 vezes na cara. Então, eu posso dizer que a nossa probabilidade de sucesso é 50%. Ok? Agora, vamos supor que não é uma moeda justa, é uma moeda aí que alguém fez alguma coisa e ela não cai 50% para cada lado. Então, o meu K aqui, que é o número do sucesso, a gente pode dizer que foi 20. Então, a gente divide 20 por 100, que vai dar 20% de chance de sucesso. Então, esse é nosso P, né? O nosso P aqui é exatamente a nossa probabilidade. Então, pelo número de tentativas e pelo número de sucesso, a gente consegue estimar a probabilidade. Tendo essa probabilidade, a gente consegue dizer que a média, né, a média é N vezes P. Então, se N é o número de tentativas e P é a probabilidade vezes 50%, então, se a moeda for justa, quantas vezes eu vou ter cara? Então, 100 vezes 50%, 50. Se a moeda não for justa, imaginando que essa moeda de 20 aqui, eu vou ter 100 tentativas vezes 20%, o que vai nos dar 20, uma média de 20, né? Então, sempre eu vou ter uma média
Sempre que eu jogar 100 vezes a moeda para cima, eu vou ter ela caindo 20 vezes na cara. Isso por uma moeda injusta. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse Bernoulli Trial aqui da moeda, ele é muito próximo ao nosso 01 loss, que a gente estudou esse loss aí algumas aulas passadas. Né? Por quê? Porque 0 e 1 loss é a mesma coisa que jogar cara e coroa. Ou eu acerto a classe, aliás, eu acerto a classe, 0 é de acertar a classe, né? Porque eu perco 0, né? Então, meu loss é sempre 0 quando forem iguais, né? E eu perco 1 quando forem diferentes, né? Então, quando a minha classe predita, meu y for, aliás, esse aqui, meu y for diferente da minha classezinha predita. Então, minha classe real, quando ela for diferente da classe predita, eu conto 1 aqui na frente. Né? Então, basicamente, é uma jogada de moeda. Né? Porque cada vez que eu tenho sucesso, eu conto 1. Cada vez que eu tenho fracasso, eu conto 0. Na moeda, a mesma coisa. Cada vez que cai cara, eu tenho sucesso. Cada vez que cai caroa, eu tenho um fracasso. Né? Então, basicamente, eu tenho todas essas informações. Né? Deixa eu apagar aqui. Basicamente, o que eu tenho? N dentro da nossa distribuição binomial exemplo da moeda é exatamente o número de amostras da nossa base de dados. Eu tenho a base de dados íris. A base de dados íris tem 150, certo? Vamos supor que eu separei ali 30 para teste. Vamos supor que eu separei 50 para teste, né? Então a base de dados íris era 150 originalmente. Aí eu separei em 100, separei em 50. O que eu vou usar é esse 50 aqui, que é a base de teste. Então a nossa base de dados da íris, ela tem 50 amostras. Então esse é meu N, meu número de tentativas. Né? Das 50 amostras, quantas amostras eu acertei? Das 50 amostras eu acertei. Aliás, quantas amostras eu acertei? Das 50 amostras eu acertei 40, que é o meu número de K. Então, meu K é equivalente ao erro, a contagem de quantas amostras eu errei ou acertei. Aí inverte, né? Posso dizer que eu acertei 40 ou errei 10, mas, enfim, dá na mesma. Beleza. Obviamente, se eu sei que eu acertei 40 de 50, eu posso calcular a probabilidade P. Né? Então, qual é a probabilidade de eu acertar uma amostra? Das 50 amostras, se eu pegar uma aleatória, qual a probabilidade de eu ter acertado a classe dela? Se eu acertei 40 de 50 no total, a probabilidade, então, né, tá aí em 20%. Aliás, desculpas, né? Se eu acertei 40 de 50, a probabilidade está em 80% de acerto ou 20% aí de erro, né? Ao contrário, probabilidade de errar, no caso, né? Então, a nossa probabilidade de erro, né, já que a gente está medindo erro, a gente está medindo loss, é 20%. Tá? Então, essencialmente, o nosso loss 0 e 1, que é o loss que a gente usa para classificação, é uma distribuição binomial. Ok? A gente tem N, a gente tem K e a gente pode calcular o P. E a partir dessa distribuição binomial, a gente pode fazer um monte de coisa. Tá? Uma coisa que é interessante da distribuição binomial é que a gente pode calcular, a partir de N e P, a gente consegue estimar a variância. Então, a média é dada por NP, ok? Então, vamos supor aqui que N é o nosso 50 anterior, nossa probabilidade é de 80%, né? Então, vezes 80%. Então, a nossa média de acertos, então, se eu
classificar todo mundo, né? Nossa média de acertos vai ser 40. Nossa quantidade de acertos vai ser 40, né? Mas se a gente tentar isso várias vezes, e aí entra a teoria do limite central, né? É aí que está a brincadeira da coisa. Se a gente tentar isso várias vezes, a gente vai ter exatamente a média de 40 acertos. Tá? Bom, a gente pode calcular a média e a gente pode calcular a variância também, que é dada por essa expressãozinha aqui. Tá? Mas, no 0 e 1 loss, a gente não está interessado em quantos acertos ou quantos erros eu tive. Aqui, no caso, eu tive 40 acertos. Eu estou interessado, na verdade, em saber a proporção desses acertos, né? 40 acertos me indicam quantos por cento de acerto, no fim das contas. Né? Então, na verdade, eu acabo calculando tudo, ignorando o N, né? Então, nossa média de acerto é igual à probabilidade, então 40 acertos em 50 é 80%, então fica o mesmo valor aqui, certo? E eu também acabo tirando o N aqui porque eu não quero saber a quantidade, eu quero saber apenas a proporção. Então, a nossa variância é dada por essa equaçãozinha aqui. Então, trazendo essa equação aqui para baixo, né, a gente tem a nossa variância. Se a gente for fazer uma aproximação por teorema do limite central, a gente precisa calcular o desvio em cima do desvio, é o desvio em cima da média, né? Bom, eu vou fazer esse teste agora, né? Então, esse teste aqui eu tenho 50 amostras. Neste primeiro teste, eu acertei 80%. Se eu tentar de novo, quantas vezes eu vou acertar? Se eu tentar de novo nas mesmas 50 amostras, pelo fato de eu estar usando aí um classificador que não é estático, né, que tem os hiperparâmetros, tem algum componente aleatório, eu posso acertar 78. Vou testar de novo, 50 vezes de novo. Então eu vou acertar 51%. Percebem que esse acerto ele vai ficar em torno da média. Tá? Então, se eu repetir esse experimento várias e várias vezes, isso a gente chama de teorema do limite central, né? A média e o desvio em torno da minha média, porque a minha média anterior de acerto era 80%. A média em cima aqui, essa média que eu estou falando, né? Minha média de acertos em cima desse cara era 80%. Agora, a média das médias agora é 78%. Vai ficar mais claro. E aí, jogando isso na teoria do limite central, eu vou o quê? Eu vou calcular a quantidade. Esse vai ser meu desvio padrão. Né? Então, eu tenho que normalizar esses somatórios aqui dos meus erros por N. Tá? Talvez fique um pouquinho mais claro aqui para frente. Bom, o fato é que essa distribuição binomial ela não é muito bacana de ser trabalhada, ela é um pouco chata, assim, é mais difícil. Então, normalmente a gente aproxima essa distribuição binomial por uma distribuição normal. E aí, por isso que a gente está tratando aqui de uma aproximação. Tá? Bom, o que eu quero dizer? A probabilidade da distribuição binomial, ela interfere basicamente na variância que a gente tem da nossa distribuição. Então, a probabilidade 0,9, eu tenho uma variância x. Probabilidade de 0,7, eu tenho uma variância y. Probabilidade 0,5 tem uma variância z. Ok? E o número de amostras, que é o nosso n, também interfere no shape aqui da nossa distribuição. Mas o fato dado que a nossa distribuição binomial é uma soma de n eventos independentes, identicamente distribuídos de uma variável de Bernoulli, né, porque é sucesso ou insucesso, com probabilidade P, seguindo a ideia de limite central,
né, do teorema do limite central, eu posso aproximar essa distribuição binomial que eu tenho, por causa do erro 0 e 1, que ela tem uma média NP e uma variância N vezes P menos 1. Tá? Então, se eu tiver um número grande de N, um número de amostras, então, se o meu N for maior que 40, e aí tem um segredinho, né? O número de amostras tem que ser maior do que 40. Eu posso, com relativa segurança, aproximar a distribuição binomial por uma distribuição normal. Ah, mas quanto que vai ser a média da normal? Porque vocês lembram da normal, a gente estudou bastante, ela é dada com média U, média Mi e variância sigma. Então, o Mi vai ser o valor de N vezes P e o sigma, N, esse cara aqui. Vou até apagar aqui para vocês verem, fazer risquinho de novo. Né? Então, a média da nossa distribuição normal, que é o Mi, vai ser dada por NP. Como eu estou interessado em proporções, na verdade, só o N, né? Que é a probabilidade. E a variância vai ser dada por P vezes 1 menos P. E vai cair aqui no nosso sigma. Né? Então, esses valores nos dão a média e a variância quando eu tiver um número maior de N de 40 e quando N vezes P for maior que 5, e normalmente é, porque esse número aqui, sendo suficientemente grande, ele vai ser. Tá? Aí eu posso aproximar por uma normal. Bom, quem não entendeu muito bem por que essa aproximação é verdade, sugiro que volte, procure alguns vídeos aí de aulas de estatística no YouTube. Tem bastante professores explicando essa aproximação. Né? Então, isso é estatística pura, no caso. Né? Aqui mostra um gráfico, né? Então, eu tenho aqui uma distribuição binomial, a random binomial, né? Com n igual a 100, vocês veem que é muito parecido com uma gaussiana, né? Que eu tenho uma distribuição realmente gaussiana, né? Rand-N, o Rand-N por si só ele é gaussiano, no caso, né? Rand-N vem de rand normal, né? O N no fim é randômico em cima de uma normal. Então, vocês veem que o formato é muito parecido, por isso que a gente pode aproximar. E por que 40, né? Porque com 10, talvez isso aqui não se pareça muito com uma normal. A partir de 40, eu já tenho uma aproximação relativamente boa. Quanto mais tentativas eu fizer, melhor a minha aproximação. Ok? O fato é que essa aproximação é importante porque dentro da distribuição normal, eu tenho meus intervalos de confiança. Tá? A gente estudou bastante distribuição normal em algumas aulas passadas. E aí eu digo para vocês o seguinte, vocês lembram lá, né? 1 desvio, 2 desvios, 3 desvios em relação à média. Então aqui é a nossa média. Aqui está como zero, mas a gente pode imaginar que a nossa média aqui é 80% de acerto. Lembram que a média ela vai ser dada pelo quê? A média ela vai ser dada por, aqui no caso, NP. Então, a média da distribuição binomial ela é dada por número de tentativas vezes probabilidade, que está aqui, tá? Número de tentativas vezes probabilidade, mas como a gente está interessado em proporções, a gente conta só a probabilidade. Então, a probabilidade de sucesso, se for 80%, o próprio 80% é a nossa média aqui. Ok? Então, 80% é a nossa média. O desvio, que é quanto a gaussiana é mais compridinha ou mais fininha, ele é dado por pela equação, ele vai ser dado, né, pela equação essa aqui de baixo. Né? Então, a nossa variância, no caso, ela é dada por isso aqui. Fazendo algumas transformações, jogando isso para a teoria do limite central, é este cara aqui de baixo. Certo? Isso aqui é a aplicação do teorema do limite central, ignorando o n, porque eu quero proporções e não quantidade, e jogando para o teorema do limite central, eu chego nessa equação aqui. Então, eu plugo essa equação aqui. Né? Então, nosso intervalo de confiança é dado pelo quê? É dado
pela nossa normal. E eu sei quanto é a nossa normal, porque eu sei a nossa média, aqui está a nossa média, que é o erro, né? Aqui está nosso desvio. Então, eu tenho a média, eu tenho o desvio, que é o sigma, eu tenho as duas variáveis e eu consigo, com esse valor de z, calcular o intervalo de confiança. O que é o valor z? O valor z é, se isso aqui fosse uma normal, realmente uma normal, né? Com média 0 e desvio padrão 1. É aquela normal padrão mesmo. Não 80% aqui, se ela fosse uma média comum. E eu quisesse manter 95% dos dados, quanto é que eu tenho que tirar para um lado e para o outro? Então, aqui 1,96 para a esquerda e 1,96 para a direita. Porque 95% sobra 5%. 5% dividido por 2, porque eu tenho um na esquerda e um na direita, dá 2,5% para a esquerda, 2,5% para a direita. Tá? Então, é 97,5% até aqui, 92,5% até aqui. Se eu somo 2,5% de 0 a 2,5% e de 97 a 100, dá um total de 5%. 5% mais 95 dá 100%. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se os dados seguirem uma distribuição normal, e você sortear algum desses dados dentro desse fenômeno físico, 95% desses dados vão cair neste intervalo aqui. Certo? 95% dos dados vão cair nesse intervalo. Essa que é a interpretação desse valor Z. Né? Se eu quisesse, então, 90% dos dados, então essa área seria menor. Né? Aqui mostra, ó, a área da gaussiana seria menor. Né? Aqui eu estou pegando 95% em 96, se eu quisesse 90% é em 1,65, se eu quisesse 90% é em 2,58. Aqui, os valores Z. Esses valores já são calculados, eles existem em várias tabelas aí, é bem fácil de achar esses valores, não precisa ficar calculando na mão. Né? Na verdade, eles querem dizer o quê? Se eu quiser manter 90% dos dados e tirar, e qual é a chance, né? Considerando uma chance de 95% de chance daquele dado cair ali, né? É essa a interpretação. Tá? Pois bem, e aí eu consigo calcular meus intervalos de confiança usando os valores Z e usando, obviamente, minhas taxas de erro ou de acerto aqui. Aí depende do que eu quero calcular. Se eu estou querendo calcular o intervalo de confiança do erro ou do acerto, né? Bom, vamos para o código que eu vou explicar isso aqui melhor, já tudo com a parte de holdout. Tá? Então, aqui está o código. Vou começar lá desde cima. Importação de biblioteca. Primeira coisa que a gente deve fazer, e vocês lembram da primeira parte dessa aula, é pegar os dados e dividir em treinamento, validação e teste. Então, eu vou fazer aqui, importar os dados do íris, vou dividir aqui em treinamento, validação e teste, e depois eu vou dividir o treinamento, validação em treinamento e validação. Né? Bom, os nomes ficaram horríveis aqui, mas o fato é que eu divido em dois conjuntos, então eu divido esse conjunto e depois esses dois, e depois eu redivido eles de novo, né? Tá? E aí eu posso printar. Bom, para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui, se vocês voltarem lá para a nossa aula número 11, né? Então eu tenho os dados originais, eu divido os dados originais em treinamento e teste, é o que eu faço nessa linha aqui. E depois eu divido os dados de treinamento em treinamento e validação, que é o que eu faço, divido os dados de treinamento em treinamento e validação, certo? É exatamente isso que eu estou fazendo, esse processo aqui, tá? No fim, quando eu printo, eu tinha 150 originais, né, printados aqui, agora eu tenho 52 de treinamento,
53 de validação e 45 de teste. Aqui eu exagerei um pouco nas proporções para a gente ver alguns efeitos aí que acontecem. Mas aí a proporção é vocês que escolhem, obviamente, né? Eu vou instalar uma biblioteca, o HiOpt aqui, pelo seguinte, o Scikit, ele não tem esse esquema de validação por holdout. Tá? O Scikit, ele só tem esquema de validação por cross-validation, que a gente vai ver nas próximas aulas. Ele não tem por holdout. Tá? Então, eu não consigo reproduzir exatamente o que eu estou falando com o Scikit. Então, por isso, eu estou instalando esse pacotinho auxiliar aqui, que é o HiPot. Bom, instalado o HiPot, o que eu tenho que fazer? Se a gente seguir aqueles nossos esquemas, eu tenho que pegar os dados de treinamento e treinar vários classificadores, né? Criar vários modelos. Então, o que eu faço? Inicio um classificador aqui, chamo o Grid Search. Veja que esse aqui é Grid Search, se fosse do Scikit era Grid Search Cross Validation, então não existe o Grid Search normal. Ah, professor, por que isso aí que não existe? Porque esse esquema de você fazer essa validação via puramente holdout, ele não é um esquema muito bom, tá? Para fazer validação e seleção. Depois a gente vai ver um esquema melhor. Então o Scikit nem implementa, tá? Então quem implementa é aquele outro. Mas, por objetivos didáticos, estamos explicando. Temos o KNN. Vamos fazer uma procura de parâmetros. Então, aqui vou testar o K igual a 2, 3, 4, 5. Então, eu estou testando vários parâmetros. Cada um dos parâmetros me gera um modelo diferente. Ok? Então, chamo lá, faço o grid search, né, passando qual é o classificador, passando o conjunto de parâmetros, faço o fit, passando aqui, ó, treinamento e validação. Porque ele vai treinar, né, e depois ele vai já avaliar, né, automaticamente. Então, avaliar pega o modelo, pega o conjunto de validação e verifica a performance. É isso que a gente vai fazer aqui, né? Aliás, na verdade, o algoritmo durante o treinamento ele já salvou as performances e tudo mais. Basta a gente imprimir. Então, se a gente imprimir os score, a gente vai ter lá aqui para 5 deu 88, para 4 88, para 3 86, para 2 86. A gente tem uma performance para cada um. O melhor parâmetro foi 5, com 88%. E aí a gente salva esse melhor estimador, né? A gente pega esse melhor estimador e salva ele, né, dentro do classificador aqui, né? Porque daí esse classificador vai ter já treinado e os parâmetros corretos do melhor estimador, que no caso aqui é o K igual a 5. Tá? E aí a gente, obviamente, vai avaliar a performance em cima da base de dados de teste, né? Então, no treinamento deu 88, na base de dados de teste 93. Percebam que no treinamento, a avaliação dos parâmetros foi feita usando o set de validação, que é o azulzinho. Tá? E agora, na avaliação final, eu vou fazer usando o verde, que é o x-teste. Okay? Então, validação só serve para escolher parâmetros, só para fazer o nosso famoso grid search. Tem outras formas de escolher parâmetro que não grid search, mas no caso aqui é o grid search. Bom, mas se eu usei o teste de validação só para avaliar parâmetros, eu posso usar eles para retreinar, né? Lembram que eu comentei com vocês na aula, eu posso juntar o conjunto de treinamento e de validação e retreinar, usando o melhor parâmetro, retreinar aquele algoritmo. Tá? Então, eu pego aquele CLF que eu salvei aqui de cima, que era o melhor algoritmo, né? Peguei o melhor KNN com o melhor parâmetro, que no caso é o K igual a 5, e retreino ele, faço um fit de novo. Usando o quê? Usando treinamento e validação. Essas duas coisas juntas eu fiz aqui em cima na hora de dividir. Okay? Então, retreinei. Retreino, reavalio. Deu 97.
Percebam que, juntando treino e validação, aliás, treinando só com o treino, eu consigo 93 na base de teste. Quando eu retreino isso aqui, juntando o treino e validação, eu consigo 97. Então, eu consegui aumentar. Por que eu aumentei? Justamente por aquilo que eu comentei na parte 1. Eu aumentei a quantidade de dados, meu modelo fica mais complexo. Lembrem que o conjunto de teste, ele tem um bias pessimista. Sempre que eu aumento a quantidade de dados no treinamento, treino de novo com mais dados, eu aumento minha taxa de acerto. Ok? E lembrem que também, bom, enfim, tudo bem. Basta agora eu calcular o nosso intervalo de confiança. Esse 97%, ele é confiável ou não é confiável? Via aproximação normal, eu tenho exatamente esta equação aqui. Vou apagar os vermelhos. Né? É a nossa taxa Z vezes esse negócio aqui. Vamos lá. É a nossa taxa. Aliás, a taxa aqui, deixa eu fechar esse cara aqui, a taxa aqui é mais menos, né? Então eu tenho dois cálculos, a taxa mais ou menos alguma coisa. Então eu primeiro vou calcular esse alguma coisa, depois eu somo e subtraio. Então calculando aquela alguma coisa, eu quero o Z, eu quero 95%. Então meu Z para 95% é 1,96. Tá aqui. Vezes raiz quadrada de meu erro ou acerto, tanto faz, que no caso aqui é 97%. Né? Vou colocar um mouse em cima, aparece. Menos 1 vezes o erro, menos 1 vezes o próprio erro, que é também 97%, vezes, dividido pela quantidade de tentativas, que é esse y-test shape, que é 45, que é a quantidade de amostras na base de dados de teste. Ok? Então, eu tenho essa parte da equação, certo? Tem essa parte da equação aqui. Basta eu fazer o erro mais menos. Então, erro, aqui de novo, né? 97 mais mesmo, menos o intervalo de confiança, que é 0,05. Isso vai me dar 93% e 1,02%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu fizer esse teste aqui várias vezes, né, variando-se a nossa entrada, então eu posso variar esse cara aqui, ó, posso variar a forma de divisão, né? Posso variar o estado randômico aqui, em vez de colocar 1, colocar 2, que vai me causar uma divisão diferente do nosso dado. Então, se eu fizer esse teste um monte de vezes, várias vezes, 40, 50 vezes, eu tenho a garantia que em 95% das vezes, lembra o nosso intervalo de confiança? Em 95% das vezes, os resultados ficarão com 93% de acerto e 100% de acerto. Ficou confuso? Vou tentar explicar de novo. Esse é o intervalo de confiança. Ele demonstra, basicamente, o quanto eu devo confiar nele. E como é que eu expresso essa confiança? Olha, se você refizer o experimento de novo, certo? E aí eu tenho um componente aleatório aí dentro das minhas amostras, né? Se você refizer um experimento de novo, e 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 de novo, você vai acabar conseguindo uma distribuição normal, né? Então, a média desses experimentos, no nosso caso, ela é tomada como sendo 97%. Essa é a nossa média dos experimentos. Então, se eu repetir de novo o mesmo experimento, dividindo, obviamente que daí eu vou escolher outras amostras aqui para cair no validação no teste, né? Eu vou repetir o experimento, mas não exatamente igual, porque se eu repetir exatamente igual, vai dar exatamente a mesma coisa.
Aí não nos interessa. Se eu repetir o experimento, escolhendo outras amostras para cair nos testes de validação de treino, aí eu vou conseguir 97% numa tentativa, na outra tentativa 96, na outra 98, mais uma de 97, mais uma de 97, e aí eu vou criando aquele histograma aqui. Tá? O histograma, na verdade, vai aproximar a nossa normal. Quantas vezes caiu 97? Quantas vezes vai cair 98? Quantas vezes vai cair 99? Tá? E esse histograma aqui aproxima uma distribuição normal. Tá? Então, se a gente repetir o experimento várias vezes, mudando quem vai para teste, quem vai para validação e quais amostras vão para treino, validação e teste, eu tenho a certeza que 95% das novas tentativas, dos novos experimentos, os resultados ficarão entre 93% e 100%. Ah, mas eu quero intervalo de confiança maior. Beleza, apenas muda aqui para 2,56. Daí o 2,56, acho que eu coloquei o valor errado. 2,58, desculpa, eu vou até corrigir. Se eu quiser 99% de confiança, eu vou colocar aqui 2,58, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, se você repetir o experimento muitas vezes, mudando quais amostras vão para validação, treinamento e teste, em 99% das vezes o resultado ficará entre 92% e 100% de acerto. Percebem a brincadeira? Então, eu tive um acerto de 97, com um único acerto e sabendo a quantidade de amostras, eu consigo, e pensando que isso aqui é uma distribuição de Bernoulli, né? Um Bernoulli Trial, eu consigo dizer que isso aqui é minha média, consigo estimar a minha variância, e estimando minha variância da minha normal, vou aproximar isso aqui por uma normal, né, e fazendo aquele cálculozinho do Z, colocando aqui os intervalos de confiança, eu consigo dizer com 99% de confiança que meus resultados reais no mundo real ficará entre 93% e 100%. Ok? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Essa brincadeira de intervalos de confiança não é algo muito simples, isso aqui vem bastante forte da estatística, né? Mas se alguém tiver dúvidas, por favor, comente aí no vídeo e a próxima aula, então, a gente vai ver outras formas de calcular, de fazer seleção de modelo, avaliação e seleção de modelo, que não pelo método holdout, porque o método holdout não é muito confiável, ok? A gente vai fazer aí pelo método de resampling e holdout repetido e a gente vai mostrar que o intervalo de confiança ele melhora, ok? Então, muito obrigado e bons estudos.